ao nosso socorro, muitas vezes, com consolo. Consolo. É interessante. Há situações, e inevitavelmente nós vamos passar por elas, todos nós vamos passar por elas, em que Deus vem ao nosso socorro com consolo, com revestimento e com uma capacitação, um revestimento de força e poder para nós enfrentarmos lutas, luto, lágrimas, choro, adversidades. Às vezes, Deus vem com o nosso socorro através de um milagre. Às vezes, Deus vem ao nosso socorro com consolo. Irmãos, a vida do crente, ela é traçada por dias difíceis e dias bons. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 14. É um versículo importante para você sublinhar na sua Bíblia. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando os dias forem ruins, considere-os. Porque Deus faz tanto um como o outro, para que o homem não saiba o que vai lhe acontecer no dia de amanhã. Então, muitas vezes, o milagre não chega. Chega o consolo. E nós precisamos entender a maneira de Deus agir. Eu queria, aliás, não precisamos, na verdade, entender. Precisamos confiar. Às vezes nós não entendemos, né? Eu queria abrir a Bíblia com os irmãos no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Atente bem para a maneira quando Deus chega em nós, não com milagre, mas com consolo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 16. Aliás, versículo de número 15. Então, Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança... O que foi que aconteceu? No 7º dia, a criança morreu. 7 dias de jejum e oração feito por Davi, pedindo a Deus que não deixasse a criança morrer. Mas o que foi que aconteceu? A igreja está comigo aqui? A criança morreu. E aí? Meus irmãos, mas a leitura segue, e eu quero que vocês me acompanhem. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então o Davi perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, tomou seu banho, fez a sua barba, ungiu-se, se perfumou, trocou de roupa. Foi para onde? Foi para onde? E o que foi que ele fez na casa do Senhor? Depois que ele foi para a casa do Senhor e adorou, ele voltou para o seu palácio, para as suas funções, para o seu emprego, para as suas responsabilidades, e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram:
Que é isto que o Senhor fez. Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, o Senhor agora se levanta, se banha, faz a barba, se perfuma, vai para o culto e agora está diante de um banquete. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque eu dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Por ela, né? Poderei eu trazê-la de volta? Eu, com certeza, um dia morrerei e irei até ela, mas ela não voltará para mim. Deus veio ao socorro de Davi, não com um milagre. Deus veio ao socorro de Davi com consolo. Esse consolo, como eu disse anteriormente, é um revestimento. Irmãos, quinta-feira, nós sepultamos uma irmã da nossa igreja. 47 anos de casados, aliás, de idade. 28 anos de casado. 3 filhos, netos. No velório dela tinha um netinho de 22 dias de nascido. Nossa irmã Irlânia. E todos ali naquele velório se admiravam do seu esposo, o irmão Paulo. A fortaleza com que Paulo estava. Eu ouvi cochichos entre familiares e amigos. O Paulo está tão forte. Mas eu sabia, como sei até agora, que não era o Paulo sendo forte. Era o socorro de Deus na vida dele. Era Deus consolando. É Deus fortalecendo. E depois de tudo, o Paulo me mandou um áudio pelo WhatsApp. Pastor, obrigado por todo o apoio. Obrigado, pastor, à família BBS, que não me abandonou em nenhum instante. O meu Deus, pastor, não me abandonou em nenhum instante. E vocês sabem onde é que está o irmão Paulo? Cadê o irmão Paulo? Fica de pé, servo de Deus. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. E lá ainda no cortejo, ele reuniu os filhos e disse: meus filhos, agora é que nós devemos nos apegar mais a Deus. Agora é que nós devemos nos aproximar mais à nossa família e nos apegar mais a Deus. Ele disse: pastor, domingo eu estarei na igreja louvando o nome do Senhor. A Irla chegou, correu ali e foi me dar um cheiro. Como é que você está, minha filha? Eu estou bem, só estou com muita saudade da minha avó. Ela faz muita falta. Mas correndo aí, ela é elétrica, né, a Irla? Então, muitas vezes, Deus, Ele nos socorre com consolo. Essa igreja entrou em propósito de oração pela vida da irmã Irlânia, enquanto ela estava enferma. Nós oramos, nós jejuamos pela vida da irmã Irlânia. Mas ela, no leito do hospital, irmãos, ela dizia, conversava muito com a Nina. Ela dizia: eu estou pronta. Se Deus quiser me curar e me curar, voltarei com toda alegria. Mas também, se Deus quiser me levar, eu estou pronta. Irmãos, ninguém diz isso por si próprio. Ninguém diz isso por si próprio. Essa semana nós estávamos aqui na oração das primícias e a irmã Elizabeth, está ali ela, 80 anos de idade. Ela dizia: olha, eu já disse para os meus filhos que quando eu adoecer, se for doença grave, ninguém ore para eu ser curada. Deixa eu ir me encontrar com meu Senhor. Aí, nesse período de Covid, ela adoeceu e teve uma noite, uma madrugada, que ela teve uma febre muito alta. Aí a irmã Maria disse que ela ficava falando: ô Senhor, tu está vindo me buscar? Tu está vindo me buscar, Senhor? Tu está vindo me buscar? O que é isso, irmãos? É uma capacitação que vem de Deus. Deus nos visita com consolo, Deus nos visita com fortalecimento, Deus nos visita com revestimento da parte dEle, querida igreja.
Por isso que o salmista afirma com tanta certeza: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Há uma frase interessante que diz: às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Deus acalma o marinheiro. Às vezes Deus faz bonança com a tempestade, mas muitas vezes Deus acalma o marinheiro. Atos dos Apóstolos capítulo 27, Deus não acalmou a tempestade, mas Deus acalmou um marinheiro chamado Paulo. E diante da calmaria que Deus colocou na vida de Paulo, a Bíblia diz que era um navio com uma tripulação de 276 pessoas. A tempestade bateu, começou a despedaçar o navio, e Paulo dizia: tenham calma, homens, porque esta noite eu estava orando e Deus falou comigo, que nem eu e nenhum dos que estão aqui iriam se perder, ninguém aqui vai morrer. Isso no meio de uma tempestade. Que foi que aconteceu? O navio se despedaçou e as 276 pessoas se salvaram em pedaços, em destroços do navio, mas ninguém morreu. E eles foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta, onde Deus salvou muita gente naquela ilha através de milagre. Às vezes Deus não vai acalmar a tempestade. Você está me ouvindo e está entendendo? Às vezes Deus vai te acalmar para te usar no meio dessa tempestade. Ele te visita com consolo, Ele te visita com revestimento, Ele te visita com fortalecimento. O socorro de Deus vem te fortalecendo, vem te consolando, vem te dando forças para que você resista, para que você seja um instrumento dEle. Aleluia! Então receba o consolo da parte de Deus. Entenda. Como eu disse, são situações que inevitavelmente nós passaremos. Uma enfermidade, um luto, muitas coisas que podem acontecer. E às vezes Deus não vai tirar, como Ele não tirou o espinho da carne de Paulo. Mas Ele vai dizer assim: a minha graça te basta. Aleluia.